Neste vídeo vou te contar o top 10 dos exames que você precisa levar em consideração. Então eu recomendo que você pause esse vídeo, pegue os seus últimos exames de sangue que você fez, mesmo que seja, eu vou deixar até um ano, para que você tenha uma noção melhor de como que tá a tua saúde. Mas pega o teu exame de sangue que a gente vai analisar juntos. Tem 10 exames que, se eles estiverem fora, você não vai conseguir emagrecer. O seu emagrecimento vai se ver travado e você vai estar naquela situação de por que eu não consigo emagrecer, mesmo fazendo tudo certo. Então, se você tá nesse processo, vem comigo, já fica até o final, porque vai ter ouro aqui. E se esse é o primeiro vídeo que você assiste no meu canal, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Por aqui a gente fala sobre emagrecimento, saúde da mulher, papo calcinha, e nós iniciamos uma nova jornada por aqui. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui na descrição, fica mais fácil para você assistir. Nós estamos na série do Zero à Liberdade, onde nós vamos por 12 semanas, 3 meses, entrar no modo caverna para que você possa sair totalmente transformada, corpo, mente e espírito, pra gente trabalhar o nosso corpo, para que o nosso corpo volte a respirar, para que o seu corpo comece a emagrecer e você se sinta muito melhor, tá bom? Então vou deixar esse vídeo aqui importante. Então todos esses vídeos a partir daqui vão fazer parte dessa jornada. Nós vamos ter esses 12 episódios, tá? Onde a gente vai de uma forma mais explícita, né? De uma forma mais, como posso dizer, mais explicativa nesses episódios, mas os vídeos que eu for produzindo entre esses episódios também vão contribuir para essa jornada. Então a ideia é que você se inscreva neste canal e não perca nenhum desses vídeos, porque todos vão te ajudar a você conquistar o seu corpo dos sonhos, você conquistar a sonhada liberdade, fazer o seu corpo respirar, voltar a funcionar do jeito certo, tá? Tudo vai contribuir. Então aqui eu separei, gente, os exames que você precisa ficar de olho, tá? Tem uma coisa que muitas pessoas me perguntam quando elas entram em contato comigo. Pra quem não sabe, eu sou nutricionista, tá? Especialista em emagrecimento. Quando elas entram em contato comigo pra agendar consulta, esse acompanhamento, elas perguntam: ai, Kátia, você pede exames? E eu falo: óbvio, porque eu não tenho bola de cristal, eu preciso saber como que está o seu metabolismo. Porque muitas vezes você já pode estar nesse processo de emagrecimento e tá fazendo tudo certinho, tá se alimentando bem, tá fazendo o mínimo de atividade física, tá conseguindo colocar tudo em prática, mas não emagrece. E isso se dá porque o teu metabolismo não foi preparado, ninguém analisou os seus exames, ninguém olhou para ver como que tava o teu intestino, como que tava o teu fígado, como que tava o teu rim, como tava o teu perfil de vitaminas e minerais. Tudo isso interfere tanto no emagrecimento como no ganho de massa. Então, se você quer ganhar massa muscular e se as vitaminas estiverem deficientes, minha filha, infelizmente você não vai conseguir. Porque o corpo, ele roda com todos esses nutrientes. Se tá faltando, a roda não vai girar do jeito certo. Então, eu separei aqui o meu top 10, assim. O meu top de exame. Tô entregando aqui, gente, o ouro. Isso faz parte do meu acompanhamento, tá? Tô entregando aqui, assim, os principais. O que, se realmente estiver fora, vai dificultar demais o processo de emagrecimento e de ganho de massa. Então esse vídeo aqui é pra quem quer ter uma vida saudável mesmo, tá? Então vamos lá. Vou separar aqui, não sei se do mais importante pro menos. Não, é que pra mim todos são importantes. Então você precisa de tudo isso daqui. Já tá com o seu exame em mãos? Vamos lá, vamos analisar juntas. O primeiro, e que eu vejo que dificilmente os médicos vão pedir, é o exame de insulina. Geralmente eles pedem quando eles estão com suspeita de diabetes, tá? Se você relatou algumas coisas e eles estão com suspeita de diabetes ou pré-diabetes, aí eles pedem. Mas assim, de forma geral, eu vejo que, pelo menos os exames que eu recebo de pacientes, a maioria não tem insulina, então eu preciso fazer esse pedido. O que é insulina, né? Ou resistência à insulina? Vou te explicar aqui pra você entender por que ele é importante, tá? A insulina é o hormônio que faz com que diminua o açúcar no sangue. Então, toda vez que você come um carboidrato, que você come alguma coisa com açúcar,
isso vai ser digere, absorvido e vai parar no nosso sangue, certo? Lá no nosso sangue, ele se transforma em açúcar e a insulina é como que se fosse o hormônio que vai digerir, que vai cuidar dessa glicose, desse açúcar, né? A gente chama de glicose, para poder diminuir esses níveis. O que acontece? Quando a gente consome muito carboidrato, muito doce, muito açúcar, a gente precisa aumentar o nível de insulina para poder lidar com isso, porque tem muito. E o corpo ele é muito inteligente, ele sabe que se tá chegando muito, vamos precisar aumentar o nível de insulina para poder dar conta de tudo que tá chegando. Por isso que esse exame aumenta. Então, se você tá, por exemplo, com diabetes, você tá produzindo muita insulina, tá gerando essa resistência à insulina. Então, olha aí, o seu exame de insulina precisa estar em 7 no máximo, ou abaixo de 7, tá? Então, se tiver acima de 7, ele tá indicando, o seu corpo tá te falando, ó, eu tô tendo que produzir demais, porque a demanda tá muito alta, você tá consumindo muito doce, tá? Então, o que acontece? Quem tem, por exemplo, ovário policístico, SOP, né, já tende a ter resistência à insulina. Por isso que dificulta o processo de emagrecimento. Quem tem obesidade, quem tem endometriose, tende a ter níveis de insulina maiores. E enquanto a gente não regular os níveis de insulina, dificilmente a gente consegue emagrecer. Porque a gente tá sempre, produzindo para dar conta. Então a gente precisa colocar uma estratégia de emagrecimento que diminua a resistência à insulina para que você consiga o processo de emagrecimento. Vou te dar um sinal aqui que mostra que você tá com resistência à insulina. Sabe aquelas manchinhas que às vezes aparecem nas dobrinhas? Pescoço aparece muito, uma mancha preta. Esse se chama, vou te lembrar o nome, acantose nigricans. Tá? É um nome meio difícil, mas nada mais é do que essas manchas que aparecem aqui no pescoço, na axila, atrás do joelho e todas as dobras que a gente tem no nosso corpo, geralmente fica mais manchado quando a gente tem resistência à insulina. Então, se começa a aparecer essas manchinhas, são sinais de que seu corpo tá produzindo muita insulina. Então, a gente precisa reduzir esse exame, esse indicador, para poder emagrecer. E também é um sinal de pré-diabetes ou de diabetes, dependendo do nível, tá? E muitos médicos começam a se preocupar somente quando a insulina tá em 10, em 12, em 15, tá? Então, a gente não precisa chegar até lá para atuar. Precisamos diminuir a menos de 7. Então, primeiro exame, tá? Segundo exame que você vai encontrar naquele hemograma. Sabe aquele hemograma que a gente encontra série branca, série vermelha? Você vai lá na série branca, ele vai estar lá em série branca. Se chama eosinófilos. Eosinófilos. Vou deixar aqui na tela para você ler e ficar mais fácil, que ele tem um nome meio difícil. O eosinófilos, ele fala sobre o nosso intestino, tá? Se o teu intestino, ele não estiver trabalhando da forma que deve, você não vai emagrecer, porque é no intestino que a gente vai absorver os nutrientes. Então, muitas vezes você está consumindo, mas não está absorvendo as vitaminas, porque o intestino não está funcionando direito, então você acaba não colocando para dentro de você, para o seu sangue ali, para nutrir o seu corpo. Muitas vezes você tá ali com problemas intestinais, então constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável, ou um problema no intestino grosso, enfim. Você não tá conseguindo cuidar ali do seu intestino e isso faz com que gere diversos desconfortos, então gases, problemas para evacuar, sensação de evacuação incompleta, aquela barriga de grávida, sabe? Parece que você tá mega estufada. Tudo isso são sinais que o teu corpo tá te dando de que o intestino não tá funcionando. E no eosinófilos, ele precisa estar em 2 ou menos, abaixo de 2. Isso demonstra um intestino saudável. Quando o eosinófilos está acima de 2, em até 5 pontos mais ou menos, isso demonstra uma hipersensibilidade. Pode ser que, por exemplo, você não tolera muito a lactose. Pode ser que você não seja intolerante à lactose, você até fez o exame, ou ao glúten, por exemplo, você fez o exame e deu negativo, deu que você não tem intolerância. Mas toda vez que você toma um copo de leite puro, te dá um desconforto. Toda vez que você toma talvez um iogurte com uma fruta, te dá desconforto, você fica meio inchada.
você fica meio estufada, pode ser que o teu intestino esteja hipersensível. Ele está um pouquinho mais sensível do que deveria. Por alguma, sei lá, ou às vezes você ficou doente, ficou com uma infecção, com dias teve que usar antibiótico, e isso matou as bactérias boas também do teu intestino e deu uma desequilibrada, sabe? Então é um certo nível de sensibilidade, uma hipersensibilidade. Acima de 7 a 10, 12, já é um intestino que realmente está no nível de irritação tão alto que a gente precisa entrar com um tratamento mais específico. Então olha para esse exame e vê como é que tá. Se você quiser, você pode ir compartilhando aqui embaixo, tá? Que aí eu consigo... Se tiver mais pessoas com eosinófilos bagunçados, insulina bagunçada, eu consigo até trazer vídeos mais específicos, tá? Mas eu já tô te dando aqui dicas também para te ajudar nisso, tá? Vamos lá. TGO e TGP. TGP, já vou falar aqui os dois, tá? Porque os dois têm a ver com a saúde do nosso fígado. Gente, o fígado, ele precisa estar limpinho, tá? Quando começa aquela gordurinha no fígado, porque a gente tá comendo demais, tá se alimentando mal, é o TGO e o TGP que vai falar como que tá isso. Então eles devem estar no máximo 20 pontos. Se tiver mais do que isso, a gente já desconfia de que ele não tá funcionando direito, que o fígado pode estar com uma gordurinha ali em volta, que pode estar acontecendo alguma coisa ali que o fígado não tá legal. E, gente, a maioria das coisas, das doenças que a gente tem, começa ali deixando o nosso fígado ou o nosso intestino doente. Por isso que eles são tão essenciais. São órgãos principais do nosso corpo, que se eles não estiverem funcionando bem, vai piorar todo o resto, tá? Independente se você quer emagrecer ou não quer emagrecer, se você quer ter um estilo de vida saudável mesmo, ou problema de tireoide, ovário policístico, endometriose, independente do que você tiver, esses exames precisam estar dentro do que eu tô falando, tá? Para que você possa se considerar uma pessoa saudável. Então, pode até gerar alguma deficiência de vitaminas, tá? Porque ali a gente produz alguns hormônios essenciais, enfim. E ele bagunça a tireoide quando ele tá bagunçado também, tá? Por isso que é importante a gente cuidar do nosso fígado. E por falar nela, tireoide, aqui eu vou trazer dois marcadores, dois indicadores importantes, tá? Que é o TSH, que é, assim, um dos principais hormônios da tireoide. Ele precisa estar entre 1 e 2,5, tá? Se tiver muito abaixo é problema, se tiver muito acima é problema. E o T3 total, ele precisa estar entre 120 e 160. Abaixo de 120 a gente já desconfia de um hipotireoidismo, acima de 160 a gente desconfia de um hipertireoidismo. É óbvio que não sou eu, como nutricionista, que vai te dar esse diagnóstico, é o médico que dá esse diagnóstico. Mas eu gosto de pedir e de olhar e analisar, porque muitas vezes passa batido no médico e a pessoa não observa, ou ela chegou primeiro pra mim, depois foi pro médico. Aí eu vou em caminho pro endócrino, para um especialista em tireoide. Gente, a tireoide é a mãe dos hormônios. Se você não tiver com sua tireoide alinhada, bonitinha, bem nutrida, olha, eu vou te falar que dificilmente você vai emagrecer, vai ganhar massa, vai ter saúde, né? A tireoide desregulada, vou te dar aqui alguns sintomas, tá? Cabelo caindo, cabelo muito ralinho, unha quebrando, intestino travado, dor de cabeça, problemas de enxaqueca, constipação, são sinais fortíssimos de que a tireoide não tá funcionando direito, tá? Pode ser por um erro de funcionamento da tua tireoide ou pode ser por falta de vitaminas que nutrem essa tireoide, tá? Então cuidado com a parte de hormonal, parte de tireoide, tá? E aqui, gente, tô trazendo específico para o meu público, que são vocês. Esses valores de referência são valores de referência para mulheres, mais ou menos nessa faixa que vocês me acompanham, vai entre 18 a 60 anos, tá? São demandas que o corpo te dá voltado para o público feminino, porque você pode olhar os valores de referência do teu exame e falar, Kátia, mas tá tudo dentro, mas esse valor de referência que usam no exame é voltado para uma população em geral, que não leva em consideração as necessidades específicas de cada pessoa. Então aqui é mais voltado para o meu público, que é o público que eu trabalho hoje também, por isso que eu tô trazendo esses valores de referência para vocês se atentarem nisso, tá? Então cuidado com a tireoide.
Outra, aqui agora eu vou entrar na parte de vitaminas e minerais, tá? Que eu considero, assim, os essenciais, que precisa ter no teu exame, tá? Primeiro, a B12. Gente, uma B12, e assim, tenho pegado muitos pacientes com deficiência de B12 e deficiências gravíssimas, tá? A B12, ela precisa estar entre 400 a 800, tá? 400 a 800, 600 a 800. É tanto número aqui que eu vou embananando. Entre 600 a 800 é o ideal. Ia falar de 400 porque a maioria das pacientes que eu tô pegando tô na faixa de 400. Qual que é o problema de eu ter deficiência de vitamina B12, Kátia? A B12, ela gera esquecimento. Então, pode ser que você esteja tendo lapsos de esquecimento. Você fala, Kátia, eu sempre tive memória boa e agora eu não tô tendo. Tô esquecendo muito as coisas, tô me perdendo muito, tô tendo câimbras à noite. Deficiência de B12, estou me sentindo extremamente cansada. Deficiência de B12, a B12 está diretamente ligada com a nossa disposição à energia, tá? Se ela estiver abaixo, gente, tem uma vez que eu peguei uma paciente com 100 e pouco. Falei, mulher, como que tu vive? Como que você tá trabalhando ainda? Não tem condições. Ela é uma das principais voltada para a produção de energia do nosso corpo. Então, se ela estiver deficiente, esquece. Como que você vai treinar? Como que você vai trabalhar se você estiver cansado? Não tem condições, tá? Ácido fólico ou B9, a vitamina B9 também, ela precisa estar acima de 10, tá? E ela é totalmente ligada com tireoide, ligada com fígado, ligada com disposição à energia. Então você percebe que se a gente tiver deficiência de uma vitamina que é essencial para os demais órgãos, acaba piorando tudo. Então, por exemplo, a B9, ela trabalha muito com o fígado. Muitas vezes o fígado pode estar alterado, o TGO e TGP que a gente falou antes, não porque tem um problema de funcionamento do fígado, mas porque tá faltando B9. Então tá tudo ligado. Pro ciclo girar, pra a engrenagem tá tudo ali trabalhando certinho, tem que estar tudo alinhado. Por isso que a gente precisa analisar os exames, tá? Vitamina D precisa estar acima de 40, gente. Ai, Kátia, a minha tá em 7, tá em 8, você tá com deficiência gravíssima. E a gente vive com deficiência de vitamina D. Porque a gente não toma sol, a gente tá sempre em lugar fechado, trabalha no computador, trabalha home office, dentro de casa, a gente não pega sol. Ou se você trabalha, mora numa região que talvez faz muito frio, você quase não sai de casa, ou que não bate muito sol, enfim, aí dificulta ainda mais. E, gente, a vitamina D, além de estar envolvida com a parte de disposição à energia, também para a produção de ossos. Então, por exemplo, se você já tá ali com mais de 40 anos, principalmente você precisa olhar para a vitamina D. Porque a gente já tem um desgaste que vem com o envelhecimento, a gente já tem uma diminuição da massa muscular do nosso corpo. Se você ainda tiver com deficiência de vitamina D, as chances de você cair e quebrar uma parte do seu corpo é altíssima. A chance de você desenvolver uma osteoporose, uma artrose, de você machucar alguma parte do seu corpo é gigante, de você ter desgaste de menisco, desgaste no joelho, desgaste na coluna, porque a vitamina D faz parte ali da composição dos nossos ossos. Se tiver deficiente, vai dificultar também tudo isso, então cuidado com a vitamina D também. E outra coisa que eu já ia esquecer aqui, gente, a vitamina D é essencial para a nossa saúde mental. Quando a vitamina D está deficiente, muitas vezes ela é confundida com uma depressão. Então, você pode estar vivendo um processo que você fala, Kátia, eu tô mega desanimada. Eu não consigo levantar da cama, parece que eu não tenho vontade de fazer as coisas que eu gostava de fazer, eu tô cansada, eu não consigo fazer nada. Pode sim ser um processo depressivo, mas pode faltar vitamina D. Teve uma época, uns 2 anos atrás, que eu tava assim. E eu falei, cara, não aconteceu nada, eu não sinto que, sabe, é da minha mente, eu não sinto que são problemas. E todo mundo tem problemas, né? Mas eu não sentia que era voltado pra isso. E eu falei, putz, vitamina D. Fiz o exame, ele tava mega deficiente. Eu comecei a suplementar, comecei a melhorar e, nossa, melhorou absurdamente. Eu saí desse lugar e falei, nossa, como faz diferença? Então, vitamina D também trabalha na parte de saúde mental. Cuidado com isso, porque aí tá indo pra um buraco bem mais embaixo. E ela também nutre tireoide, tá? Então, já tá ligando duas coisas aqui. E por fim, o último é o magnésio. O magnésio, ele precisa estar acima de 2, tá? O magnésio, ele atua como um relaxante natural.
eu chamo de Rivotril natural. Por quê? Como ele funciona? Como que ele funciona? Vou te explicar aqui. Ele é como se fosse o contrário do sódio, tá? E o sódio que vem, por exemplo, do sal, quando o magnésio ele tá deficiente, o sódio aumenta. Se a gente aumenta o sódio, aumenta a quantidade de sal que a gente tem no nosso corpo, a gente aumenta a quantidade de água, porque sal puxa água, certo? Isso, física, química, lá no comecinho da nossa escola. Então, ele sendo deficiente, o sódio aumenta, nós ficamos mais retidas. Então, para quem sofre com retenção de líquido, por exemplo, provavelmente o magnésio está deficiente. A gente precisa suplementar para aumentar o magnésio e diminuir o sódio. A gente consegue eliminar mais água do nosso corpo. E como o magnésio também atua como um relaxante, vai ajudar também na parte da constipação. Então, se você tá mais constipada, o magnésio, ele dá uma relaxada, dá uma aliviada, te ajuda também a evacuar, tá? E aqui não pensando somente em suplementação, mas em alimentos fonte de magnésio, vai te ajudar demais. E como eu falei que era como se fosse um Rivotril natural, porque atua nessa parte de relaxamento mesmo. Então, já que a gente já é mais ansiosa, já é mais acelerada, acaba te ajudando a relaxar um pouquinho mais, a você dormir melhor. Então, esses suplementos que geralmente pensamos em suplementos para você dormir melhor, geralmente tem magnésio envolvido, porque vão te relaxar, vão ajudar você dar uma acalmada no teu coração, no teu corpo, no teu metabolismo como um todo, e vai melhorar todas essas questões. E melhorando também a parte da saúde mental, nós conseguimos melhorar o processo de emagrecimento, melhorar a nossa vida como um todo, tá? Então aqui eu te dei os 10 exames que são, assim, essenciais para nós melhorarmos a nossa vida como mulher, tá? Principalmente para mulher. Isso aqui é voltada para você que quer fazer essa série, que você quer alcançar a sua liberdade do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, para você poder sentir que o seu corpo trabalha de forma plena, sabe? Pra você não somente viver. Eu acabei de receber uma mensagem de uma paciente que ela falou assim: Kátia, eu não quero simplesmente sobreviver, eu quero viver de verdade. Eu quero sentir o meu corpo funcionando direito pra poder viver aquilo que eu quero viver. É por isso que eu criei essa série com tanto carinho. Aliás, deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês estão achando, vocês estão curtindo. O que vocês têm feito, como que vocês têm, a partir desse vídeo, têm se planejado. É óbvio que eu vou liberar ainda mais episódios, mais vídeos pra vocês, mas eu tô bem animada, bem feliz de ter você por aqui. Deixa aqui as suas dúvidas, caso tenha surgido dúvidas, sugestões, enfim, nós vamos construir... Ai, gente, calma, vai acabar o vídeo, não começa a obra agora. Vou finalizar aqui rapidinho, porque eles querem fazer a obra agora. Essa jornada pra gente construir juntos, então quanto mais interação de vocês tiver, mais legal vai ficar essa série, porque eu quero realmente te ajudar, assim como me ajudou, para que você possa viver o melhor da sua vida, tá bom? Deixa o seu like, não esquece de se inscrever nessa comunidade maravilhosa que só cresce a cada dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!